O tema da nossa aula é silêncio como sabedoria e não como submissão. Muito bem, estamos hoje falando um pouquinho, né, nessa trilha do desafio de 40 dias, conquiste dias mais leves, mas estamos na trilha conquiste o respeito de si mesma e dos outros. Muito bem, dito isso, eu quero falar um pouquinho sobre o silêncio, sobre a experiência que eu tive com o silêncio. Existe um retiro espiritual, uma forma de vivenciar o silêncio muito profunda que se chama Vipassana, onde você fica de 3 a 7 dias completamente em silêncio, não se pode falar. E é uma experiência muito interessante que no começo é muito difícil. Quando você é convidado para silenciar, parece que a sua mente, o seu estado do ego, né? Freud fala que a gente tem 3 estados, que é o id, o ego e o superego. E o ego, ele é muito... Ele quer aparecer, né? É o nosso nível na psique que clama pela sobrevivência, que quer nos proteger. E aí o ego, ele grita dentro da gente, ele quer que a gente se expresse, parece que se a gente não falar aquilo lá, algo de muito ruim vai acontecer na nossa vida. Enfim, foi esses processos mentais que eu vivenciei. Mas quando você sai desse movimento de introspecção, inclusive de calar e silenciar todas as palavras, você com certeza sai muito diferente. Você sai muito feliz, muito mais sábia. Até o seu tom de voz muda um pouco. Então, eu não sei se vocês se imaginam ficando aí de 3 a 7 dias em silêncio, mas eu recomendo. Uma experiência bem interessante para se viver. Inclusive, eu espero repeti-la em breve. Vamos lá, porque hoje a gente vai entender um pouquinho quando que a gente deve silenciar aquilo que a gente está falando. Como que é importante a gente saber colocar o silêncio na nossa vida. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre um livro que eu li. É muito raro passar vários meses num livro, mas esse livro foi um livro que mexeu muito comigo e que eu fiquei 3 meses lendo esse livro pela manhã. Ele se chama 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, e é um livro que uma das regras é não minta, ou pelo menos, não, como é que é? Fale a verdade ou pelo menos não minta. Essa é a regra. E aí, nos exercícios de autoobservação, Jordan Peterson é um baita de um psicólogo nos Estados Unidos, enfim, um cara reconhecido internacionalmente, né, por todos os seus estudos da mente humana. E ele faz, e você começa a praticar um exercício dentro das regras, que é da autoobservação. E eu comecei a perceber que eu drenava a minha energia em conversas que eu só queria, sei lá, que a minha opinião fosse ouvida. E eu percebi quão tola eu estava sendo. Porque nem toda conversa vale a nossa energia. A gente precisa entender a coisa mais sábia, né? Sêneca falava isso. A coisa mais sábia que às vezes a gente pode dizer é: esse assunto eu não sei. Gente, eu confesso aqui na aula que é muito difícil para mim. O Will mesmo sempre me corrige, sempre fala sobre isso comigo. Amor, você não precisa ter uma opinião sobre todos os assuntos, principalmente aquele que você só lê um livro sobre. Você só lê um livro, você não sabe profundamente. Então, é um exercício que eu tenho buscado. E a gente precisa entender que nem toda conversa vale a nossa energia. Existem pessoas que são de temperamentos quentes, como eu, que elas têm uma grande necessidade de falar, de colocar a sua opinião. Só que a sabedoria, né, ela está em não sermos da síndrome Gabriela. Ah, isso aqui que é que eu sou de temperamento sanguíneo. Ah, que eu sou colérica. Ah, que o meu temperamento é assim, eu sou muito faladeira na minha família, todo mundo fala. Nós não somos a síndrome Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela? Não. A gente caminha para um processo de amadurecimento. Então eu mesma, tenho a tendência de ser uma pessoa que fala, mas muitas vezes a busca da sabedoria está em saber calar, em saber economizar a sua opinião, porque só assim, de fato, você conquista um lugar de respeito. Então, o silêncio, aqui nessa aula, ele vai entrar como uma estratégia de poder.
Tem um livro muito polêmico também, eu já estou citando vários livros aqui na aula, 48 Leis do Poder. E é um livro que as pessoas precisam lê-lo não para aplicar essas 48 leis do poder para manipular outras pessoas, não, mas para entender que quantas vezes nós somos manipulados. E lá é dito isso. Muitas vezes os políticos, as pessoas influentes, eles aparecem e somem. Do nada eles somem com uma estratégia e voltam diferentes. As pessoas no digital também fazem muito isso, né? Elas dão uma sumida para depois aparecer com outro visual. Não vou citar nomes aqui, mas acontece muito. E aí isso é uma estratégia das 48 leis do poder, porque o silêncio ele pode ser usado como uma estratégia para que a gente saia daquele lugar comum que fomos ensinados, que a gente precisa falar, justificar, argumentar, convencer. Esse é o lugar comum que todo mundo aprendeu, que a gente precisa usar a nossa fala, mas na verdade a sabedoria, ela está quando a mulher sabe silenciar. Mas não é o silêncio de quem se cala por medo, mas o silêncio de quem se conhece e se poupa. Vamos entender isso, né? Citando sim como uma estratégia de poder mesmo, dentro das 48 leis do poder, os três momentos de que o silêncio ele é sabedoria. Primeiro ranking aqui, do top 3. Quando o outro não está disponível para te ouvir. Não, a gente viu isso numa aula inteira. Não gaste saliva com quem está indisponível para te escutar. Segundo ponto, quando você está emocionalmente reativo, fala isso também. Quando a gente não tá legal, a gente não deve falar. Hoje a gente vive num mundo, né, que as pessoas entram em discussões acaloradas, polarizações, ou é o feminismo, ou é o machismo, ou é a política A, ou é a política B e tudo mais, e as pessoas defendem aquilo para quê? Tem muita gente que faz isso na internet, né, que são os stalkers. E eu recebo muito. Gente, o meu perfil é pequeno. Eu não sou uma pessoa conhecida ainda nas mídias, mas mesmo com perfil pequeno, tem muitas pessoas que ficam lá comentando coisas para stalkear. Agora há pouco, eu peguei um comentário no TikTok de um professor falando, né? Eu tava falando um vídeo sobre birra de criança, como que é importante a gente saber acolher, e ele falando, nós criamos filhos mimizentos, e eu tentando argumentar de uma forma muito, né? Mostrando que o cérebro da criança é imaturo, tudo aquilo que eu falo. Aí ele começou a falar: a gente precisa ler clássicos, Dostoiévski. E aí ele vomitou lá no comentário 312 autores que, segundo ele lê. E eu fiquei pensando: caramba, ou a pessoa pegou, copiou e colou do Google, ou ela perdeu um bom tempo da vida dela para dar esse comentário, para ver se aquele comentário me atingia de fato. Olha que maluquice. E é isso que eu tô falando para vocês. Não percam tempo em conversas inúteis. Esse cara que ficou perdendo o tempo de vida dele ali, digitando 300 e tantos autores, perdeu tempo, energia, passou raiva à toa, porque era só um vídeo de uma mãe, de uma pessoa que estuda o cérebro da criança, que entende disso, mostrando para as pessoas o quão importante é a gente entender o que é a birra, né? Principalmente na primeira infância. Perdeu tempo da vida dele. Talvez ele nem seja pai. Talvez ele só viu aquele e aí ele estava com muita raiva de outras coisas por ele não ter esse autoconhecimento em dia ele foi lá e perdeu o tempo da vida dele. Então não seja essa mulher, sabe? Quando a gente está emocionalmente reativo, a gente precisa silenciar. E é a coisa mais difícil. Eu digo porque eu sou a pessoa que sente muita raiva. Minha casa emocional é na raiva. Muitas coisas que eu faço na minha vida é acessando a raiva para ter força para fazer. Só que isso é muito bom, né? Se disseram para você que a raiva é uma emoção ruim, tudo errado, aprendeu errado. A raiva é uma emoção e ponto. Ela não é boa nem ruim. O que é ruim é quando a gente usa a raiva para ser reativa. Então, eu sou uma pessoa que uso muito a raiva.
Quando eu estou reativa, esquece, eu não vou falar com ninguém. Eu busco isso, né? Nem sempre a gente acerta, não sou perfeita. Esses dias eu entrei numa discussão com meu marido, uma coisa completamente inútil, foi um dia inteiro trocando, assim, né? Comentários e tudo mais, e aí chegou a noite, a gente foi falar, ele foi falar um negócio para mim, mostrar no computador, e aí eu já tava, tinha passado o dia inteiro reativa com ele reativo comigo, e aí a gente olhou um pra cara do outro, a gente começou a rir, a gente riu assim por uns 5 minutos, e depois a gente se abraçou e falou, cara, o que tá acontecendo aqui? Que foi esse dia hoje, né? Então, às vezes eu caio também na reatividade, mas hoje é muito mais raro do que era antigamente, porque antigamente eu era a carroça barulhenta que meu pai contou e que eu contei um pouquinho disso na outra aula. Então, gente, é importante a gente silenciar quando a gente está emocionalmente reativo. Esse é o ponto 2. O ponto 3, quando a sua fala não muda nada, só te desgasta. Muitas vezes os meus filhos adolescentes, eles me dão comentários que, ó, esses dias a minha filha trouxe uma coisa assim que eu tinha na ponta da língua um sermão de pelo menos 1 hora para dizer para ela. E eu só disse uma frase. Só uma frase. Aí ela saiu e eu fiquei pensando, nossa, perdi a oportunidade de falar isso tudo para ela. Aí pensei, bem, acho que não. Acho que essa frase que eu falei mexeu tanto com ela, que era exatamente o que ela precisava. E talvez se eu ficasse falando ali, não ia ter surtido o efeito que uma frase. Então, às vezes, os nossos filhos estão fazendo alguma coisa. Esses dias gravei um stories, né? O meu filho chegou e botou a mochila na sala, tênis, e isso me irrita, porque eu gosto da sala sempre arrumada. Se chegar alguém na minha casa, pelo menos a sala que ela chega, né? O primeiro lugar que ela põe em pé, precisa estar um ambiente acolhedor. Eu sempre penso nisso. E aí eu fui, e aí eu fiquei com muita vontade de mandar no grupo da família, olha aqui, seu bando de folgado. E meus filhos iam estar na escola, vivendo a vida deles de adolescente, talvez para ele aquilo não era importante, guardar a mochila da academia, o tênis da academia, a cabeça dele estava nas provas, nos trabalhos que ele tem que entregar. E aí eu peguei e ativei o meu relógio de cronômetro, ativei o cronômetro no relógio, e eu levei exatamente 30 segundos para pegar a mochila, pegar o tênis, subir e colocar no quarto dele. E aí eu pensei, olha só, por às vezes a gente está no modo reativo, se a gente xinga, aquilo não vai mudar. O meu filho, da próxima vez, se eu gritar, xingar com ele, ameaçar, ele, se ele não tiver vontade de pegar a mochila, se aquilo não for importante para ele, ele não vai fazer. E olha como a gente desgasta as relações fazendo isso. Não estou dizendo aqui, como eu disse, né, nos stories que eu fiz esse dia, que a gente não toca no assunto e a gente faz tudo pelos nossos filhos adolescentes. Eu sou completamente contra isso. Mas, no momento certo, na hora certa, eu desenvolvo uma narrativa e conto para ele como eu me sinto. Sem gritar, sem estar reativa. E eu conto para ele o quanto eu me sinto desgastada, eu me sinto não valorizada quando a sala está toda arrumadinha, toda limpinha, ele joga a mochila da academia ali na sala, sem levar em conta o meu trabalho e como que aquele ambiente estava preparado para recebê-los, eles, inclusive, quando chegam em casa da escola, eu gosto que eles cheguem em casa e esse andar, esse primeiro andar da casa está receptivo, né? Muitas vezes eu vou lá, lavo a louça, para que eles olhem na cozinha e vão preparar algum lanche e encontrem uma pia limpa. É algo que eu gosto de fazer. E aí, nas reuniões de família, a gente fala desse assunto de uma outra forma. Agora, quando a nossa fala, ela não muda nada, só desgasta a gente, o outro, quieta, não fala. Grita para a parede, mas não fala com a pessoa. Porque repetir o que já foi dito 1000 vezes, sabe? Muitas vezes o silêncio, a presença e a ação, eles falam muito mais do que as palavras repetidas. Certo? Lembrando desses 3 pontos, quando a gente deve silenciar,
quando o outro não está disponível para ouvir, quando você está emocionalmente reativa e quando a sua fala não muda nada, só te desgasta. Silenciar muitas vezes é escolhermos a nós mesmas. Todas as vezes que a gente se cala com consciência, a gente envia uma mensagem silenciosa ao mundo. Eu não estou mais aqui disponível para mendigar atenção. Quem quiser me ouvir, que esteja presente. Esse tipo de silêncio educa quem está ao nosso redor. Testa. Não fale mais com as pessoas quando elas estão olhando para uma tela de celular. Espere elas voltarem os olhos para você. Se você estiver num assunto com uma amiga, com seu chefe, e ele pegar o celular, você se cala. Porque isso vai mostrar, vai mandar uma mensagem de que a sua palavra tem valor. É muito poderoso isso, gente. Vamos lá. Vou deixar um exercício aqui, né? Um desafio. Silêncio sagrado. Então, durante a próxima aula, as próximas 24 horas, eu quero que vocês não se justifiquem onde não há abertura real de escuta. Não respondam imediatamente a provocações. Quando quiser gritar, respire e fale apenas se for transformar. E não tente resolver conversas enquanto ainda estiver ferida. Anote no nosso diário, ou pode usar o próprio planner dessa trilha, quanto o silêncio te poupou. Quando ele te empoderou. Aqui, o desafio dessa aula é economizar palavras. A nossa meta é falar menos e observar mais. Usar a nossa energia para se escutar antes de tentar ser escutada. Permitir que o seu silêncio gere curiosidade. Deixe que ele faça os outros se moverem até você. Inclusive, 48 Leis do Poder fala muito sobre isso, sobre homens que são conquistadores, né, e que usam essa lei do silêncio, que inclusive hoje é muito ensinado, se você entrar nas redes sociais. Já vi isso. Mulheres e homens que ensinam a arte da sedução, né? Fala assim: se você é uma mulher e está tentando conquistar um homem, suma por uma semana, ele vai atrás de você. Então, essas são as técnicas do silêncio. Então, eu quero que vocês testem. Deixar que os outros se movam até você. A partir do momento que você começa a silenciar. O silêncio da mulher sábia não é medo, é presença. E presença impõe respeito antes mesmo da fala. É isso. Antes de encerrar essa aula, já estava até esquecendo que eu terminei essa aula tão plena de falar do silêncio. Quero contar para vocês que todas as aulas que eu apareço aqui ao vivo, aparece esse QR Code aqui na tela, onde vocês têm a oportunidade de entrar para a plataforma Acervo Aline Leite no valor, no preço de lançamento, assinatura anual de 12 vezes de R$13,14. O que eu recebo dentro da plataforma? Todos os meus cursos gravados, todas as semanas, aulas comigo, mentorias comigo, de forma coletiva, né? Todo mundo, eu abro mentorias para a gente falar de assuntos que as alunas estão vivenciando. Alunas que são experts em outros assuntos que não o meu, também dão aula dentro da plataforma. E lá você encontra um ambiente, um lugar apropriado para você crescer e para você se conectar com mulheres que também estão buscando se tornarem as suas melhores versões. Beijo e até a nossa próxima aula.